Bom dia, meu querido, que alegria poder estar contigo aqui de novo, retornando às nossas ministrações bíblicas no nosso canal Novo e Vivo Caminho. Quero convidar você que ainda não é inscrito, que faça isso, se inscreva no nosso canal e receba de 2 em 2 semanas essa meditação bíblica da Palavra de Deus. Nós estamos começando hoje, dia 9 de fevereiro de 2023, uma nova sessão no nosso canal chamada Novo Testamento Vivo. E de 2 em 2 semanas eu vou compartilhar com você alguns recortes do Evangelho de Jesus, dos Atos dos Apóstolos, das cartas, para que a gente aprofunde a nossa meditação nessa sessão que é a mais importante para os discípulos de Jesus nos dias de hoje, que é o Novo Testamento. E hoje, na nossa primeira ministração, nós vamos meditar sobre um tema que eu já compartilhei na congregação a qual eu faço parte e também em congregações de amigos aqui em Brasília, que é uma reflexão sobre a mesa como um lugar do reino. Eu quero refletir contigo sobre o papel da mesa no ensino de Jesus, na pregação do Evangelho do Reino. É isso que nós vamos meditar hoje. Então, a mesa era aquele lugar de transmissão de vida por excelência que Jesus utilizava no dia a dia com seus discípulos. Ao redor da mesa de refeição, Jesus revelava o seu coração perante os seus discípulos. E não só aos discípulos, mas a toda mesa que Jesus frequentava, ele revelava coisas eternas para aqueles que ali estavam partilhando. Então, uma simples refeição passava a ser algo sagrado pela presença de Jesus naquele ambiente, naquela mesa. E nós vamos ver isso em vários momentos. Jesus, na casa de Zaqueu, diante da mesa, proclamou arrependimento, e Zaqueu, constrangido pelo Espírito Santo, foi levado ao arrependimento. Jesus, na casa de Levi, um publicano, ele pôde acessar o coração de publicanos e pecadores e pôde revelar o Pai àqueles que ali estavam. De tal maneira que alguns críticos seus faziam objeções a isso. Alguns que prezavam pela cerimônia ao invés da misericórdia, faziam críticas a Jesus porque ele sentava e comia suas refeições com publicanos e pecadores. Mas Jesus sabiamente respondeu a esses dizendo assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus fazia da mesa esse lugar de convite ao arrependimento. Na casa de Simão, Jesus estava ali assentado para uma refeição. Simão não ofereceu água para lavar os pés de Jesus. Simão não cumprimentou a Jesus com o ósculo santo, com o beijo santo, Mas, enquanto Jesus estava ali reclinado para uma refeição, aquela mulher pecadora veio numa atitude de quebrantamento e de adoração, enxugar os pés de Jesus com suas lágrimas, beijar os seus pés e secá-lo com seus cabelos, numa atitude de extrema rendição e de humilhação àquele que ela sabia no seu íntimo que era o Messias de Israel. Em Caná da Galileia, num ambiente de festa e com certeza de mesa, Jesus fez seu primeiro milagre. Então, olha que lugar privilegiado para Jesus agir, a mesa. E o último exemplo para introduzir essa mensagem que eu quero falar é de João, capítulos 13 a 17, onde naquela mesa da última ceia, Jesus abriu seu coração aos seus discípulos e revelou coisas íntimas dele e do Pai. Ali os ensinos finais, antes de partir para o seu martírio e crucificação, consistem nas coisas mais importantes que alguém pode dizer antes de partir. E essas coisas foram tão marcantes que João, idoso, quando escreveu o Evangelho, registrou essas palavras em vários capítulos ali. Então veja como marcou o ensino de Jesus naquela mesa da última ceia.
E assim nós vemos várias mesas na palavra de Deus que se constituem em lugares do reino. Eu quero abrir com você alguns textos, além desses que eu já citei, quero abrir alguns textos para que a gente aprofunde um pouco mais esse entendimento. O primeiro que eu quero que você abra aí é 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Esse é um texto extenso, eu não vou ler ele aqui todo, mas é o ensino de Paulo para a igreja de Corinto, né, a respeito da ceia do Senhor. E naquela época a ceia não era algo simbólico, como normalmente se faz na maioria das igrejas hoje, mas era algo real, era uma ceia para se alimentar mesmo, né? E Paulo aqui nesse texto ele está repreendendo a igreja de Corinto, porque ele diz assim, olha, vocês estão se ajuntando não é para melhor, mas para pior. Porque quando vocês se ajuntam, um chega logo, come, se satisfaz, enquanto o outro passa fome. Existia ali um pano de fundo, né, antes dessa questão da ceia, que era a questão das divisões no meio daquela igreja. De tal forma que as pessoas não se reconheciam como parte de um mesmo corpo. Uns diziam que eram discípulos de Paulo, outros de Apolo, outros neutros, né? Diziam que eram de Cristo, mas na verdade eram grupinhos separados dentro de uma mesma congregação. Isso se refletia quando eles se ajuntavam para a ceia do Senhor. Cada um buscando seu interesse, não queria saber se o irmão de menor poder aquisitivo estava passando fome, se já tinha comido ou não, né? Então Paulo estava repreendendo, que ceia é essa que vocês estão tomando? Essa não é a ceia do Senhor, né? Essa é a ceia dos senhores aí, com S minúsculo. Mas não é a ceia do Senhor Jesus. Então, Paulo estava repreendendo o menosprezo de alguns cristãos sobre a vida de outros, por conta dessa ceia sem discernir o corpo, sem entender. E aqui no contexto original, quando Paulo ensina sobre discernir o corpo, ele está falando justamente disso. Você não tem senso, né, em outras palavras, né? Você não tem senso de estar vendo que teu irmão está necessitado enquanto você está enchendo o bucho, né? Então, esse discernir o corpo era para situações muito práticas e muito concretas da vida. Hoje a gente fala de discernir o corpo também no sentido de se entender e se sentir parte do corpo, né? Saber que o que eu faço de bom afeta quem é parte do corpo de Cristo, o que eu faço de ruim também. Tudo isso é discernir o corpo também nesse sentido mais ampliado. Mas no original aqui Paulo está falando de situações bem práticas, de barriga vazia mesmo, né? E fazendo uma aplicação, discernir o corpo significa identificar-se com o corpo, né? Significa comunicar vida, entender a aliança, né? Quando eu entendo a aliança que eu tenho com o corpo de Cristo, eu estou ali disponível para comunicar a vida de Cristo. E se você está conectado com a videira, né? Voltando lá à palavra de Jesus em João 15, num ambiente de ceia, né? Se você está conectado com a videira, você vai transmitir vida nos seus relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Então, discernir o corpo passa por isso, né? Se eu estou bem, mas outro está com fome, então eu não posso estar bem. Eu preciso satisfazer aquele que está com fome. E assim, na emoção, assim no espírito também. Se alguém está com fome, com necessidade, eu que estou suprido, eu devo suprir o outro. Essa é a ceia do Senhor. Então, essa mesa do reino, né? É essa mesa de comunhão e de aliança uns com os outros. Tem uma outra mesa que aparece lá no Salmo 69, 22, que é o contrário dessa. Esse texto eu vou ler que diz assim: torne-se a sua mesa em laço diante deles, e a sua prosperidade em armadilha. Né? Salmo 69, 22. Esse texto foi escrito por Davi e ele foi aplicado profeticamente sobre a vida daqueles que entregaram Jesus à morte. Né? Então, sendo aplicado no sentido de que tudo aquilo que eles fizeram
seja perdido, seja uma armadilha, né? E trazendo isso para um âmbito mais restrito de hoje, o que faria de uma mesa um laço? O que faria de uma prosperidade armadilha, né? A gente precisa refletir sobre isso. E eu entendo que a mesa vira laço quando sobre ela há falsidade, há ódio, há obras da carne, há coisas inúteis, fúteis, sem proveito na nossa comunhão. Nem todo ajuntamento traz santidade, nem todo ajuntamento traz presença de Deus. Mas a genuína presença de Deus, ela traz comunhão, né? Então, como Paulo falou, vocês estão se reunindo para pior. Então aí faz sentido a gente pensar o que resulta da nossa comunhão, das nossas reuniões. Eu não estou falando isso só no ambiente de igreja. Estou falando isso principalmente no ambiente de casa, no ambiente de consensos e de mesas que você estabelece no teu dia a dia. Qual o resultado das tuas conversas na hora da descontração? Qual o resultado do cafezinho na hora, né, ali do intervalo do trabalho? Qual o resultado de você estar ali assistindo um jogo, né? O que brota daí? Será que brota coisa boa? Ou brota coisa que não agrada ao coração de Deus? E muitas vezes as mesas, os lugares onde as pessoas se sentem à vontade para abrir o coração, elas se tornam laço por conta daquilo que é falado, daquilo que é comentado durante os espaços de comunhão. Então se perde tempo e oportunidade de abastecer o corpo, a alma e o espírito numa mesa quando se colocam coisas inúteis, quando há falsidade, ódio, inveja, malícia, dolo nas nossas mesas. E eu quero aplicar isso ao texto de 2 Reis 4, 38 a 41. Esse texto é interessante, ele mostra uma história onde havia um grupo de pessoas e elas estavam trabalhando no campo e colheram alguns vegetais, algumas ervas, e fizeram um cozinhado e colocaram algumas dessas ervas na panela. E aí quando começaram a comer, alguns dos homens falaram: tem morte na panela, né? Tem morte na panela. Colocaram algumas ervas ali que eram venenosas, que eram amargas, que não eram para comer. E aí chamaram o profeta Eliseu. E o Eliseu, ele disse o seguinte: me traga um prato com farinha. E aí ele colocou aquele prato com farinha dentro do cozinhado e disse: pronto, a morte da panela já foi tirada, podem comer. E aí os homens comeram e ficaram satisfeitos. Esse foi um dos milagres de Eliseu. Eu meditei sobre o que seria isso, né? Na verdade, morte na panela fala de ervas amargas, fala de raiz de amargura. O autor de Hebreus, ele diz que não deve haver no nosso coração raiz de amargura, que brotando contamine a muitos e muitos se perturbem por causa disso. Então, raiz de amargura, aquele ódio amargurado, aquela pendência, aquele rancor que fermenta no coração da gente, e quando ele não é arrancado, não é tratado pelo Espírito Santo, isso contamina não somente a nós, mas a muitas pessoas, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Porque essa amargura ela vai fermentando e ela vai sair pelos nossos lábios, pelas nossas postagens, pelas redes sociais, vai sair por alguma forma e vai contaminar outras pessoas. Então essa amargura ela precisa ser curada. E como que ela é curada? Com farinha. Como assim com farinha? A gente fala em farinha aqui no Brasil, na nossa época a gente associa imediatamente a farinha de mandioca, né? Mas em Israel não tinha mandioca, né? Naquela época não tinha, se tem, levaram depois. Mas naquela época não tinha. Então que farinha é essa? Provavelmente era farinha de grãos. Farinha de trigo, de cevada, de algum grão, né, comestível. E aí eu me lembro de Jesus, que falou no Evangelho: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
A farinha aqui representa Jesus moído por nossas iniquidades, Jesus processado para nos alimentar. Jesus que se fez carne, habitou entre nós, Jesus que vive em nós, Jesus que se manifesta através de nós na comunhão que nós temos. Então essa farinha é Jesus em mim, é Jesus em você. É Jesus sendo distribuído nesses ambientes onde há amargura, onde há peso no coração, onde há ódio, onde há pendências a serem resolvidas. E essa presença manifesta de Jesus por meio de nós, ela cura as pessoas. De alguma forma é isso que eu quero transmitir para você hoje. De alguma forma Jesus está se manifestando aqui agora na tua vida, trazendo cura para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito, ministrando a vida que há nele, para tirar a morte que há em você. Agora, creia nisso e receba em nome de Jesus. Aleluia. Então, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo fluindo, processado na minha vida, entranhado na minha vida, manifesto na minha vida. Isso traz cura às nossas mesas. Um outro texto, Lucas 14, 15 a 23. Esse texto eu inclusive fiz uma ministração sobre ele, está no final do ano passado, você pode ver lá em Palavra Viva 2022. O título dessa ministração é Desculpinhas, né? Porque ele fala justamente de algumas desculpas que as pessoas apresentam para não estar na mesa com o Senhor. O primeiro convidado apresentou a desculpa de que havia adquirido campo e precisava ir vê-lo, né? Os bens. O segundo apresentou a desculpa que tinha adquirido juntas de boi e precisava ir ver as juntas de boi. Isso fala de trabalho. E o terceiro disse que havia se casado, por isso não podia ir ao convite da mesa do rei. Isso fala de relacionamentos. E veja, queridos, como essas coisas continuam nos roubando da mesa de comunhão com nosso Deus. São os bens, é o trabalho, são os relacionamentos. Às vezes até mesmo um casamento, que é projeto de Deus, ele pode nos roubar da presença do próprio Deus. Então é necessário que a gente vigie. Deus quer nos abençoar e vai nos abençoar com bens, com trabalho, com relacionamentos, com certeza, em maior ou menor medida. Isso é normal, é natural. Mas Ele não quer de maneira nenhuma que essas coisas nos roubem da comunhão, da mesa, da presença dEle em nossas vidas. Então é importante a gente estar atento, porque muitas vezes Jesus vai nos chamar à comunhão em momentos que a gente está tão entretido e curtindo tanto as nossas coisas e nossos relacionamentos, que a gente vai ser tentado a dizer, não, Senhor, agora não, depois. Deixa eu curtir aqui primeiro, né? Mas o Senhor quer que a gente desfrute dessas coisas junto com Ele, né? Então, que essas coisas não sejam impedimento para a tua comunhão com Deus, para que a tua mesa, de fato, seja uma mesa onde Jesus esteja presente. O último texto que eu quero compartilhar contigo, Lucas 24, de 30 a 34. Aqui fala dos discípulos no caminho de Emaús. Depois que eles passaram o caminho todo, conversando com aquele viajante até então desconhecido, e ao mesmo tempo num misto de sentimentos de decepção, frustração, com a expectativa deles que não foi concretizada, e uma mistura desses sentimentos com o coração dando uma fagulha, uma sentença, uma aquecida com as palavras que aquele visitante, viajante misterioso estava falando. Muitas vezes nós passamos a vida, passamos momentos assim, queridos. A briga da nossa alma com o nosso espírito. O espírito, ainda que uma fagulhazinha dizendo, o caminho certo é esse, o caminho certo é a cruz, o caminho certo é Jesus, o caminho certo é o reino de Deus. Tem aquela fagulhazinha lá. E a nossa alma, numa confusão de sentimentos, de expectativas frustradas,
de muita coisa misturada e fica aquilo, ora eu acredito nessa chamazinha lá do coração, ora eu desacredito e me apego ao que a minha mente racional consegue compreender, a minha lógica ou a minha falta de lógica, enfim, as minhas decepções. Então esses discípulos estavam assim, debaixo de um impacto emocional muito profundo e contraditório. Mas Jesus ali com muita graça foi falando com eles e aquecendo o coração, até o momento em que ele fez menção de ir adiante na caminhada e os discípulos falaram, não, fica com a gente, já está tarde, o sol já está declinando, fica conosco. E aí eles sentaram à mesa para uma refeição. Eu acho tremendo, porque Jesus, ele é, eu não sei nem descrever, ele é muito gentil, ele é muito delicado nas suas expressões, ele é muito sutil nas suas expressões, e ele vai ali, fala conosco de uma maneira tão graciosa que é apaixonante demais. E a Bíblia diz que quando Jesus tomou o pão, ergueu as mãos, os olhos aos céus e partiu, ali os discípulos conheceram. Eita, era ele, era o mestre. Né? E na mesma hora Jesus desapareceu da presença deles, já era ele ressuscitado. Então os discípulos foram vendo, o coração aquecendo, mas ali no momento de partir o pão, eles reconheceram, porque ninguém parte o pão como Jesus parte. Ninguém nos oferta vida como Jesus oferta. Ninguém fala como ele fala. Ninguém se manifesta em nossa vida como ele se manifesta. Jesus é inconfundível, incomparável. Aleluia. E quando ele parte o pão da nossa presença, as escamas caem dos olhos e a gente percebe a glória do Senhor. Queridos, Deus quer renovar essa experiência na vida de cada um de nós. Essa presença doce, singela, marcante de Jesus nas nossas mesas de comunhão. E eu quero que você amplie esse conceito de mesa. Estou falando, sim, primeiramente de mesa física, lugar de refeição, de comunhão, lugar de convívio, mas eu estou falando de mesa também em todo o ambiente onde você desfruta de relacionamentos saudáveis com as pessoas. Seja no trabalho, seja na escola, na universidade, seja no shopping. Quantas vezes a gente entra no shopping naquela correria, naquela agitação? Jesus está ali. Jesus está passando por ali. Só que na correria, na agitação, a gente não percebe. Mas se você antenar o teu coração, você vai perceber Jesus. E ele vai sentar contigo à mesa e vai cear com você e você com ele. Jesus vai se manifestar através de pessoas no teu dia a dia. Fique com os teus olhos atentos e o teu coração aberto e você vai começar a perceber isso. Aleluia. Jesus no teu dia a dia. Aleluia. Então, Jesus curou a decepção daqueles discípulos na comunhão, pela comunhão. Alguns que estão me ouvindo estão feridos, machucados, estão afastados da comunhão com Deus, por conta de outras pessoas ou por conta de si mesmos. Essa palavra é para você. É o Espírito Santo falando ao teu coração e dizendo, eu tenho cura para a tua dor, eu tenho cura para a tua alma, eu tenho perdão para o teu pecado, eu tenho óleo para curar a tua enfermidade. Então se aproxime, venha para a mesa, venha para a mesa. Não importa de que forma você está, o Pai te chama para vir para a mesa, porque nela existe cura para você, em nome de Jesus. Aleluia. Então a mesa é esse lugar de cura e de revelação de Jesus Cristo em nossa vida. Então, queridos, concluindo essa ministração, a mesa é esse lugar de refeição. Pense um pouco sobre essa palavra, refeição. Refazer. Refazer as forças, refazer as feições do rosto, Não é possível que haja fome na casa do pão.
Belém quer dizer Bet-Lehem, casa do pão. Não é admissível que pessoas passem fome na casa do pão. O pão está disponível. O pão para te refazer as forças, fazer novamente a feição do teu rosto, tirar a tua cara de fome e colocar em você um óleo de alegria e uma cara de satisfação. Porque o coração alegre torna o rosto bonito. Essa é a melhor harmonização facial que pode existir. A que é feita de dentro para fora pela obra do Espírito Santo. Aleluia. Jesus prepara hoje para você uma mesa na presença dos teus adversários. Jesus oferece para você um banquete hoje que nada mais é do que a sua própria presença e a sua própria vida para você, derramada para você. Amém? Se você crê nisso, se você quer isso, eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos, abrir o teu coração e receber o pão vivo que vem do céu sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela mesa preparada que o Senhor coloca diante de nós. Ainda, Senhor amado, que hajam confusões, escassez, ó Deus, mas na casa do pão há provisão. E eu creio que nesta hora o Senhor está dando desta provisão a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Provisão do céu, pão vivo, que tira a amargura, que cura a enfermidade, que traz o perdão, que traz libertação. Pão vivo que refaz as nossas forças. E nós declaramos que haja uma refeição, uma refeitura de cada uma das nossas vidas diante da tua presença nesta hora, em nome de Jesus. Pai, assim eu te agradeço e te louvo, Senhor, e que este pão seja repartido por muitas e muitas vidas neste dia, nesta geração, para a glória do teu nome. Assim eu oro, assim eu te agradeço e te louvo pelo privilégio de poder repartir o pão com essas pessoas que agora estão ouvindo esta palavra. Abençoa a vida, o propósito, o contexto, a particularidade de cada um deles e delas, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, queridos. A unção do Senhor foi ministrada sobre a tua vida. Tome posse em nome de Jesus. Deus te supra cada vez mais com este pão vivo que vem do céu, que é a sua própria presença. Muito obrigado por ter me ouvido, por ter me suportado em amor. Reforço mais uma vez o convite para que você se inscreva no canal, ative o teu sinalizador. Se essa palavra fez sentido para você, reparta esse pão com 2 ou 3 pessoas que você ama. Amém? Que você tenha uma excelente semana, o restante de semana na presença de Deus, e seja luz.